E começou aí o isolamento e a humilhação pública do Flávio Bolsonaro. Depois da Polícia Federal oficialmente abrir investigações contra o Flávio Bolsonaro aí por conta do filme do Bolsonaro, o filme chamado Dark Horse, o Flávio começou a perder aliados e até dentro do partido dele, tá? Se você não sabe, este sábado, dia 25, vai ser a convenção do PL. Também outros partidos vão fazer convenção no mesmo dia. O PT, por exemplo, vai fazer convenção em São Paulo, dia 25. Aliás, avisar você, plantonista, que é nesse dia 25 que o PT vai oficializar aí a minha pré-candidatura a deputado federal. Vai enviar para o TSE os documentos para que seja oficializada a candidatura. Então está tudo certo, inclusive já falei com o pessoal da campanha do Haddad para eu, quando chegar ao Brasil, participar da campanha do Haddad, onde ele for, estarei junto. Então, vamos aí seguir na luta. Quem quiser, aliás, ajudar na campanha, tem os links aqui na descrição do vídeo. Deixe seu comentário aí sobre o que você espera para 2026, para essa eleição. Agora, falar aí do que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Vai ter a convenção nacional do PL agora, dia 25. E aí deu ruim para o Flávio. Por quê? Porque o Flávio enviou convites para o presidente do Republicanos, que é o Marcos Pereira, Republicanos, partido oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. O Flávio Bolsonaro enviou convite para o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, e para a cúpula toda do partido, incluindo aí os deputados mais importantes, como Arthur Lira, etc. Enviou também no caso do Republicanos, tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem também o União Brasil. O Flávio enviou convite para o Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, e para os políticos mais importantes. Entre eles tem aí o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. E o Flávio também enviou convite para os políticos mais importantes do PL, porque a convenção nacional do partido é a mais importante, que é onde vão oficializar aí a candidatura dele à presidência da República. Candidatura que pode ser retirada depois. Se você não sabe, é no dia 16 de agosto aí o prazo final para as candidaturas. Então ele pode falar, sou candidato a presidente, chegar dia 16 de agosto, 11h59 e registrar a candidatura ao Senado, ou não registrar a candidatura à presidência. Para você ver, tem aliados do Flávio que acham que até o começo de agosto ele tira a candidatura, que a situação dele vai piorar muito com as investigações. Porque até ontem não tinha investigação oficial anunciada contra única e exclusivamente aí o Flávio Bolsonaro, não. Tinha ali notícias de que a Polícia Federal estava investigando o filme Dark Horse, estava investigando as ligações do filme com o PCC, dinheiro do PCC, estava investigando os repasses para os Estados Unidos. Saíram notícias aí sobre essas investigações na imprensa. Por isso que até foi estranho o vídeo do Flávio Bolsonaro quase chorando, ele quase chorou no vídeo, dizendo que não tem investigação contra mim. Tem sim, já tem notícias sobre a investigação saindo na imprensa e vazamentos nas últimas semanas. Inclusive o áudio dele e tudo mais saíram de onde? Da investigação contra ele. Então tinha. E agora, oficialmente, tem uma contra o Flávio, no caso do Dark Horse, aberta pelo André Mendonça, e que a Polícia Federal quer já quebrar os sigilos do Flávio Bolsonaro, porque apareceram as notas fiscais que ele mandou para o Workário. Então ele recebeu ou não dinheiro das empresas do Workário. Empresa, vamos lembrar, empresa para a qual o Flávio Bolsonaro emitiu nota fiscal, uma empresa chamada Copenhagen, que aliás é o nome da loja de chocolates que ele usava para lavar dinheiro público roubado do caso das rachadinhas, lembra? Aí uma empresa do Workário com o mesmo nome, olha só que coincidência, era utilizada, não sou eu quem digo, é a Polícia Federal, para distribuir o dinheiro público roubado para os comparsas do Workário. E aí o Flávio abre uma nota fiscal em nome dessa empresa. Aí ele cancela a nota, quer dizer, devia estar falando com o Workário, falou, não, vou te pagar via Copenhague. Aí depois falou, não, vou te pagar de outra maneira. Aí ele cancela a nota, porque provavelmente recebeu o dinheiro de outra maneira, e não via ali. Se tivesse recebido via ali, já tinha a comprovação total. Olha, dali ele distribuiu o dinheiro roubado. Essa empresa era única e exclusivamente para isso. Era um CNPJ para distribuir o dinheiro roubado. As outras aí do Workário, inclusive a que mandou dinheiro para o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, também eram para distribuir o dinheiro roubado. Mas a polícia fala, não, essas empresas, além de distribuir dinheiro, elas também lavavam o dinheiro, como o Fundo Entre, que recebeu dinheiro do PCC também, lavava dinheiro para o PCC e mandou dinheiro lá para o Eduardo Bolsonaro. Não era só para distribuir dinheiro, era para lavar também. Essa Copenhague era só para distribuir. Pegava o dinheiro já lavado e de lá ia para quem tinha que ir. Aí você fala, tá ruim, hein? Aí, olha só que coisa. O presidente do União Brasil e os políticos falaram, não vamos à convenção, Flávio Bolsonaro. Desculpa, mas temos outros compromissos. O Ciro Nogueira, do Partido Progressista, nem enviou resposta, porque ele não vai mesmo. Arthur Lira e outros não vão também. Aí,
Você fala, caramba, piora? Piora, porque o Flávio Bolsonaro publicamente prometeu que vai indicar um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus como ministro do STF, como seu primeiro ato, caso seja eleito presidente. Eu digo primeiro ato por quê? Porque o Lula indicou o Messias, o próprio Flávio Bolsonaro com o Davi Alcolumbre e o Ciro Nogueira articularam para o Messias para cair a candidatura dele ao STF, né? A indicação. O Lula indicou novamente o Messias, mas não foi colocado para votar. Então o Flávio Bolsonaro, se ganhar a eleição, ele vai ter ali direito a uma vaga, a indicar uma. Ele já falou que vai ser um pastor da Igreja Universal. E o Republicanos, partido da Igreja Universal, falou, mas a gente não vai te apoiar não, mesmo assim. E ainda, para piorar, oficializou como candidato a governador no Rio de Janeiro, e a convenção do Republicanos no Rio de Janeiro vai ser também nessa semana, o Garotinho. E a pré-campanha do Garotinho é toda, única e exclusivamente baseada em bater no Flávio Bolsonaro. Eu comecei a ver as redes sociais do Garotinho faz algumas semanas, quando eu percebi que ele ia ser candidato, né? E aí boa parte da esquerda tá compartilhando os vídeos do Garotinho porque ele tá batendo no Flávio Bolsonaro. Ele não faz mais nada, ele só bate no Flávio Bolsonaro. Ele falou, o Flávio que é apoio desse partido, que no estado dele, Flávio, colocou um candidato que só bate nele. O Garotinho, parece que ele entrou na eleição, não foi para ganhar não, que a chance do Garotinho ganhar é bem pequena. Parece que ele entrou na eleição só para usar o tempo dele de rádio e TV e o alcance que ele vai se projetando nas redes sociais como candidato a governador, só para bater no Flávio. Só isso. Ele é a linha de bater no Flávio, é isso que tá fazendo o Garotinho. Esse cara que eles querem apoio. Só que piora a situação do Flávio, piora. Por quê? Porque no PL, olha só que coisa, Convenção Nacional do PL. Sabe quem não vai? A ex-presidenta do PL, mulher Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro falou que não tem tempo para ir na convenção do partido, porque ela se dedica única e exclusivamente a cuidar do marido. Olha, é de uma coisa ridícula, tá pegando mal até no bolsonarismo, tá? Você deve pensar, não, o bolsonarismo deve passar pano para isso da Michele, que ela encarnou aí o papel de cuidadora de idoso. E o pior, uma coisa é se a Michele Bolsonaro fosse pobre, ou classe média, assim, comparado com o que ganha o Bolsonaro, segundo aí as quebras de sigilo, ele ganha R$160 mil por mês só de lucros aí, de investimento que ele fez com os PIX que os bolsonaristas fizeram para ele. Fora o salário do PL de 50 mil, fora o salário de ex-presidente, fora todo o salário de capitão do exército e outras coisas, ele ganha mais de 200 mil por mês, tá? O Jair Messias Bolsonaro. Só para ficar em casa. E aí ela trata como se eles fossem pobres assim, e ela, como esposa, precisasse ficar 24 horas por dia cuidando do marido que tá, abre aspas, doente, porque senão, nossa, ele vai ficar sem cuidados. Como se eles não tivessem uma estrutura, até a estrutura dele de ex-presidente, com 8 assessores que ele pode escolher para o que quiser. Se ele quiser contratar 8 cuidadoras, ele pode, nesses 8 assessores, tá? Não precisam ser seguranças nem nada, não. Aí, fora essa estrutura toda, fica essa palhaçada. E na extrema-direita já começaram a fazer piada com a Michele. Tipo, você virou cuidadora de idosos? Você não queria ser política? Isso não é requisito para ser política. E ela fala, não posso ir porque eu tô cuidando do Bolsonaro. Pô, tá bom. Era mais fácil ela falar a verdade. Eu não vou porque eu não gosto do Flávio, ele me tratou mal. Fim. Não. Aí fica essa hipocrisia. Aí tá pegando mal pros dois lados. Adoro isso, coisa que eu mais gosto. Que pegue mal para todo mundo, que lá na extrema-direita principalmente, tá pegando mal pro lado da Michele, ela tá sendo muito atacada, tá pegando mal pro lado do Flávio, que assim, pô, você tá isolado até no seu partido. Aí o Flávio tentou contornar a situação e fez, olha, e eu fico pasmo. A gente sabe que a família Bolsonaro é composta por pessoas burras, mas às vezes se passa um pouquinho, até da minha imaginação. O Flávio Bolsonaro podia fazer o quê? Ignorar que a Michele não vai e segue a vida. Ignorar que todos os políticos de outros partidos que ele convidou também não vão e segue a vida. Aí, resolveram usar... Primeiro ele tentou uma estratégia, que é o quê? Ele se convidou para ir à convenção do PL do Distrito Federal, que vai ser no dia 2 de agosto, ou seja, no sábado seguinte. Uma vai ser agora sábado, outra daqui 8 dias. Tá. Vamos lembrar, alguns vão falar, mas Thiago, ele é candidato à presidência, então é normal que ele vá na convenção distrital, né? Tem a de cada estado e tem a do Distrito Federal. É normal que ele vá. Não, não é. O Lula não vai na convenção do PT do Distrito Federal, por exemplo. Ah, mas o Lula já é presidente. Pô, ele vai na do PT de São Paulo. É normal que o cara vá na maior, onde o partido dele tem mais ali parlamentares.
É normal que vá na nacional, agora é a nacional, a do PL, talvez uma ou outra e só. Não é normal o candidato ficar se convidando para ir na convenção do Distrito Federal, que aliás é pequeno, é um colégio eleitoral bem pequeno. Não é mesmo. Se ele fosse na do Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro, senador pelo Rio, é a coisa mais normal do mundo, ele é senador pelo Rio de Janeiro. Ele na de São Paulo, é onde o PL nasceu, é onde o PL tem mais parlamentares, onde é o Valdemar Costa Neto, é normal. E lá em São Paulo também é a convenção nacional, então ele tem que ir na convenção nacional. Agora, ele ir na convenção do PL do Amapá, do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, isso não são eventos de pré-candidato, tá? Mas ele se convidou. E agora a Michelle está dizendo que ela não sabe se ela vai. Então a Michelle não aceitou se encontrar com ele na convenção nacional. Ele se convidou para ir na convenção do Distrito Federal. E a Michelle, que é pré-candidata ao Senado, está dizendo que não sabe se vai. E já está dizendo que ela não sabe nem se ela vai ser candidata ao Senado. Ou seja, se não vai ser candidata, não precisa ir. Aí, sendo candidata, já não é obrigatório ir, não. Mas fica mal, candidata ao Senado. O maior cargo que tem lá no Distrito Federal que o PL está disputando é o Senado, porque para o governo estadual estão apoiando aí a Celina Leão, que é do Partido Progressista, então não tem candidato ao governo do PL. O maior cargo que estão disputando é a Michelle ao Senado. Ela não vai na convenção? Porque não quer ver o Flávio ainda? E o pior, vai dar desculpinha de que é porque ela está cuidando do marido. Tá. Aí fica mal, viu? Aí tá ruim pro Flávio Bolsonaro. Essa foi a primeira aí, estratégia do Flávio Bolsonaro. Aí a segunda foi contra-argumentar aí nas redes sociais, as áreas aí bolsonaristas. Eu vi comentários no Twitter, quando eu fiz posts aí me zombando aí do Flávio Bolsonaro, dizendo, mas também esses políticos também não vão na convenção do PT, na do Lula. Mas não foram convidados, é por isso que não vão. O Lula não convidou os políticos dos partidos de direita para ir na convenção do PT. Porque o Lula não espera ter o apoio oficial desses partidos. O governo ainda acha, alguns no governo, ainda acham, estão tentando, que tenha um apoio do União Brasil ou de parte do União Brasil. Mas o objetivo final do Lula é que esses partidos fiquem neutros. Esses partidos ficando neutros é uma vitória muito grande para o Lula. Se esses partidos, vamos supor que eles mudem de opinião, tudo, nas próximas 24 horas, reviravolta total, eles esqueçam das investigações contra o Flávio Bolsonaro, esqueçam das pesquisas, enfim, o Flávio Bolsonaro consiga aí, com o dinheiro do Vorcar, ou sei lá como, comprar aí o apoio desses caras, sabe, sei lá como, vamos supor, tem uma reviravolta, e eles apoiam o Flávio Bolsonaro. Esse é o esperado, esse era o esperado. Até 2-3 meses atrás, o Flávio estará, como sempre estiveram, o PL, o União Brasil, o Partido Progressista e o Republicanos. Tinha uma tríade de partidos, que eram ali um tripé, que sustentaram todo o genocídio do Bolsonaro e todos os crimes do Bolsonaro, que eram o PL, o Republicanos e o Partido Progressista. Republicanos, partido do Tarcísio e partido da bancada evangélica, o PL era o partido do Bolsonaro e o Partido Progressista do Arthur Lira e Ciro Nogueira. Eles seguravam, não pautavam impeachment do Bolsonaro e mantinham uma maioria para o governo Bolsonaro poder aprovar todas as desgraças que queria. Nessa legislatura aí de 2023 a 2026, entrou o União Brasil, que entrou em federação com o Partido Progressista e foi se tornando, já era, mas foi se tornando um partido de extrema-direita bolsonarista. Era uma extrema-direita mais ligada ali a Sérgio Moristas, ou chame-se lá como quiser. Hoje o Sérgio Moro tá com o Bolsonaro, mas o pessoal que é viúva da Lava Jato, eles são mais uma extrema-direita ali, meio MBL, não são bolsonaristas no caso. Era isso, mas foi virando uma extrema-direita bolsonarista, União Brasil. Aí viraram, agora são quatro partidos aí que sustentam o bolsonarismo. Nenhum dos outros três vai apoiar o candidato Flávio Bolsonaro. Isso é uma derrota sem fim para ele. Não vão nem na convenção, tá? Isso porque a Polícia Federal vai começar a quebrar sigilo e aí já quebra sigilo telemático.